Olá, chegamos a mais um encontro diário por nosso Rezando a Palavra. Mais uma semana que se inicia neste tempo de Páscoa e desejo a você que a presença do bom pastor, aquele que cuida de nós, esteja muito firme, muito forte em teu coração, na tua vida, a certeza desse Senhor Jesus, esse nosso Deus e, como eu disse, esse pastor que cuida de ti, que te dá um novo ânimo, e é exatamente isso. Quero rezar com você nessa segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, o Evangelho de João, lá no capítulo 10º, versículo de 11 a 18. Prazerosamente nós damos continuidade à palavra que proclamamos neste domingo, Recordando de maneira breve, Jesus que fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Porque aquele que pula o muro, que não entra pela porta, é assaltante. Mas o pastor chama carinhosamente, e Jesus que se afirma: eu sou a porta, e por essa porta quem passa alcança vida e vida e abundância. Assim queremos dar continuidade a essa palavra numa semana que com certeza o nosso coração vai estar cada vez mais acariciado, apaziguado na presença do bom pastor. Assim, na nossa introdução, digo para você: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. No trecho precedente, ou seja, como eu disse, no que nós proclamamos ontem, João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10, Jesus é aquele que dá a vida em abundância. Aqui aparece como aquele que dá sua vida pelas ovelhas. Então há um acréscimo. Se ontem nós ouvimos que Jesus dá a vida em abundância, aqui ele afirma que ele é aquele que dá a vida por suas ovelhas. E na conclusão, que está no versículo 18, que nós vamos rezar daqui a pouco, é com efeito de caráter sacrificial. Jesus apresenta, enfim, sua morte como um ato voluntário de obediência ao Pai. Este é o traço fundamental do bom pastor. O versículo 14 dessa proclamação de hoje retoma a definição: sou o bom pastor, para apresentar outra característica, o mútuo conhecimento entre ovelhas e pastor. Guarde já isso em teu coração, porque esse evangelho de hoje vem exatamente reforçar o que nós já rezávamos ontem. Não é apenas um conhecimento de um lado, é um mútuo conhecimento entre as ovelhas e o pastor. E o versículo 16, que iremos rezar, tem antes um cunho eclesial. Alude, aponta ao tempo da igreja. Vamos lá? Então, marque aí na sua Bíblia, João capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Ora, Jesus indica 3 critérios para reconhecer o bom pastor. 3 critérios para reconhecer o bom pastor. Dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui o tema do pastor faz eco ao tema fundamental do servo sofredor. Então, primeiro, dá sua vida pelas ovelhas. Depois, conhece suas ovelhas. E aí é importante entender, queridos, que em sentido bíblico, o conhecimento
ultrapassa de muito a simples atitude intelectual. Exige uma comunhão de vida fundada no amor. Para conhecer, na expressão bíblica, é necessário uma experiência fundamentada no amor. Fala-se de conhecimento nesse texto, na Sagrada Escritura, fala-se de conhecimento existencial, que permite aproximar-se da pessoa como ser vivo, ou seja, a ovelha que é conhecida pelo seu pastor. Nessa relação mútua não é só apenas, como eu disse, uma questão de mente, de intelecto, mas pode se aproximar como um ser vivo, de entrar no mistério profundo do coração. Esse é um outro ponto. E o terceiro, ele se preocupa com a unidade e a reunião do rebanho. Dá sua vida pelas ovelhas, conhece suas ovelhas e preocupa com a unidade e a reunião do rebanho. O evangelista João pensa aqui muito provavelmente na profecia que Jeremias já havia feito, no capítulo 23, versículo 3 de Jeremias, na qual se anuncia que as ovelhas de todas as nações serão reunidas. E aí tem para nós uma observação importante. O pastor vai à procura das ovelhas. Repito, o pastor vai à procura das ovelhas. Deus procura o seu povo, não vice-versa. Não nos enganemos, às vezes batemos no peito, achando, eu procurei Deus, eu fui atrás de Deus. Sim, temos que ter uma abertura, temos que ter um desejo de ir ao encontro. Mas antes de qualquer coisa, como já até rezamos outras vezes, é Deus que procura o seu povo. Em outras palavras, a religião da fé é sempre uma iniciativa divina. Não podemos trazer para nós, seres humanos, a responsabilidade, na verdade o mérito de dizer que fomos nós, enquanto igreja, que primeiro fomos. Na verdade, a religião da fé é sempre uma iniciativa divina, uma revelação. É Deus que se revela a nós. Não é tanto um caminho que leva o homem a Deus, mas, sobretudo, um caminho que leva Deus ao homem. Gravou isso em teu coração? A verdadeira religião, a religião da fé, marcada pela revelação, não é tanto um caminho que leva o homem a Deus, mas, sobretudo, um caminho que leva Deus ao homem. Que tenhamos a graça de fazer essa experiência, certos de que o bom pastor, a iniciativa é sempre dele, de se revelar e de vir até nós, para nos cuidar e para nos oferecer a vida, a proteção e assim pertencermos ao seu rebanho. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe, paz e bem.